Olá pessoal, tudo bom com você? Vamos aqui dar continuidade, beleza? Aos nossos conjuntos numéricos. Vem cá comigo. No bloco passado falamos sobre o que? A ordem, né? No conjunto dos números racionais. Então é só você fazer aqui, Osmar, multiplicar cruzado, não é isso? Então vamos fazer aqui uma questãozinha 2017, FGV. Falou o seguinte, ó, considere as frações, aí tem A, B e C. A ordem crescente dessas frações, se é crescente é da menor para a maior. Vou colocar bem aqui uma reta numérica, pode ser? Né? A gente sabe que cresce, daqui para cá vai aumentando. Vamos analisar fração por fração e colocar na reta numérica. Vamos analisar primeiro A e B, ó. Só cruzar, não é isso? Ó? Entre A e B, 2 vezes 10, 20. 3 vezes 5, 15. 20 é maior. Então, o A é maior que B. Então, A está na frente do B. Beleza? Correto? Foi assim que eu fiz, ó. Vem cá rapidão aqui na tela, ó. Nessa ordem, ó. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 5, 15. Então, 20 é maior que 15. Então, A é maior que B. Beleza? Então, A é maior que B. Cresce para cá. Vamos fazer entre B e C. B e C. 3 vezes 20, 60. 10 vezes 7, 70. Menor. Então, B é menor do que C. Correto? Então, B é menor do que C. Então, B está atrás do C. Mas o C pode estar aqui ou o C pode estar aqui. Concorda comigo? Agora eu tenho que ver entre relação entre quem? Entre o A e o C. Porque olha aqui, ó, vem cá comigo, ó. Eu estou fazendo entre B e C. 60, 70. 60 é menor do que 70. Então, o B é menor do que o C. O B está atrás do C. Mas o C pode estar antes do A ou o C pode estar depois do A. Onde é que o C está em relação ao A? Agora eu faço entre o A e o C. Só multiplicar cruzado. Bem simplesinho mesmo. Tá bom? Agora eu faço entre o A e o C. 2 vezes 20, 40. 5 vezes 7, 35. Maior. Então, o A é maior do que o C. Então, o A está na frente do C. O A não pode, né? Então, tá aqui, ó. Do menor para o maior em ordem crescente, BCA. BCA, letra D. Beleza? É só um esquema para você ver como é que funciona. Essa questão de multiplicar cruzadinho aqui, acho que fica legal, não fica? Rapidinho a gente montou aí. Ótimo. Vamos lá comigo. Então, eu queria falar um pouquinho também, que é importantíssimo, sobre as dízimas periódicas. São o quê? Não é isso? Nós sabemos o seguinte, por exemplo aqui, ó, para dar uma dica legal para você. As dízimas periódicas, dízima que vai dividindo, né? Vai dividindo ali, ó. E periódica, então, dízima é porque vai dizimando, vai fragmentando. Mas vai fragmentando de que maneira, Josmar? De maneira periódica, ou seja, de período em período, né? De tempo em tempo, está se repetindo, né? Uma quantidade de números, ou um número só, ou 2 números, ou 3 números, ou 4 números, mas algo vai se fragmentando de maneira periódica, de maneira o quê? Repetitiva ali. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, ó, 3 décimos, tá bom? Vamos lá, amiguinho, devagarzinho para você entender. 3 décimos, 21 centésimos, 321 milésimos. Um exemplo. 3 décimos pertence aos racionais? Pertence. 21 centésimos, todos pertencem. Por quê? Porque tanto o numerador quanto o denominador são números inteiros. Beleza. Vai vir cá de novo agora. Eu quero chegar aqui. Se eu falar para você 0,3, 0,12, 0,321. 0,3 pertence ao conjunto dos números naturais? Não. Ele é inteiro? Não. Mas ele é racional, Josmar? Poxa, mas nós aprendemos agora que os números racionais são aqueles que eu consigo colocar em forma de fração. 0,3, ele não é dízima periódica, mas eu vou chegar daqui a pouquinho nele. 0,3, eu posso fazer isso aqui, ó. Não são 3 décimos? São, então eu posso colocar aqui 0,3 corresponde a 3 décimos. Opa! Eu peguei esse número
eu peguei esse número e consegui colocar ele em forma de fração, em que o numerador e o denominador, ele o que, Josimar? Pertence aos inteiros. Então, 0,3 é um número racional. Então, 0,3 pertence aos racionais. 0,12, Josimar, ele não é uma dízima periódica ainda não, eu vou chegar lá. Porque você vai entender onde eu quero chegar. 0,12, eu posso falar que é 12 sobre 100, que é 12 centésimos. 12 centésimos, Josimar, é uma fração em que o meu numerador e o meu denominador pertencem aos inteiros? Sim. Então, 0,12, assim como 0,3, pertence aos racionais. 0,12 também pertence aos racionais. 0,321. 321 sobre 1000. Correto? Aí eu falo para você o seguinte. O numerador e o denominador, ele pertence aos inteiros? Sim. Então, esse número aqui, 0,321, eu consegui colocar ele em forma de fração e 0,321 pertence aos inteiros, ou aos racionais, desculpa. Então, o grande lance é o seguinte, Osmar, não é que tem que estar em forma de fração, é se eu consigo pegar esse número, colocar em forma de fração em que o numerador e o denominador pertencem aos inteiros. Eu consegui colocar ele em forma de fração dessa maneira, então ele pertence aos racionais. Eu consegui colocar ele em forma de fração, então ele pertence aos racionais. Eu consegui colocar ele em forma de fração em que o numerador e o denominador são inteiros, então ele é um número racional. Mas, Josimar, eles não são dízimas periódicas. Então vamos criar agora as dízimas periódicas, para você entender. 0,3, tudo bem, mas se, por exemplo, ao invés de 0,3 fosse 0,333 e o 3 está se repetindo infinitamente. Então, colocar só assim, ó, 0,3, o tracinho está em cima do 3. Então, significa que quem repete periodicamente é o 3. Então, 0,333333333 é uma dízima periódica. Agora sim, são dízimas periódicas. Essa parte aqui não. Josimar, esse número é um número racional? Será que nós conseguimos transformar ele em forma de fração? Conseguimos. 0,333, se não fosse dízima, seria 3 sobre 10. Mas é uma dízima, Josimar. Então você pega a parte de baixo e tira 1. Então fica 3 sobre 9. Ah, que legal. 3 sobre 9, 3 nonos. Divide 3 por 9. Vai dar exatamente 0,3030303. Ou seja, essa dízima periódica eu consegui representá-la por meio de uma fração em que o numerador e o denominador são inteiros. Então eu posso falar que 0,3 dízima, essa dízima periódica pertence aos racionais. Massa! Pertence aos racionais. Mas se fosse, por exemplo, Josimar, 0,12, 12, dízima periódica. Então, se não fosse dízima, seria 3, ou seria 12, desculpa, sobre 100, né? Olha lá, olha pra cá, ó. Por isso que eu criei isso aqui, ó. 0,12, 12 sobre 100. Mas aqui é 0, 12. Se não fosse dízima, seria 100. Mas como é dízima, tira 1 embaixo. Então é 100, se não fosse dízima. Como é? Você tira sempre o número 1 unidade. Aí fica quem? 12 sobre 99. E eu pergunto para você, 0,12, nós conseguimos representar por uma fração em que o numerador e o denominador pertencem aos inteiros? Conseguimos, Josimar. Então eu posso afirmar que 0,12 dízima pertence aos inteiros, ou aos racionais, pertence ao conjunto dos meus racionais. Mesma coisa com 0,321.
né? Que é 321 milésimo. Agora, ó, 0,321, 321, 321, 321. Como é que eu faço aqui agora? 321 sobre seria 1000, mas é dízima. Se não fosse dízima, seria 1000. Tira 1, tá bom, tiro. 321 sobre 999. Se você quiser fazer a divisãozinha aí na calculadora, faça, que vai dar exatamente 0,321, 0,321, 0,321. Então, nós conseguimos representar isso por uma fração em que o numerador e o denominador pertencem aos inteiros. Então, 0, 321, 321, 321, 321. Essa dízima periódica pertence aos racionais. Resumindo, todas as dízimas periódicas nós conseguimos colocar em forma de fração. Em outras palavras, as dízimas periódicas, elas pertencem ao conjunto dos números racionais. Beleza? Aqui são apenas frações, né? São números racionais. Mas aqui também são frações, só que são frações resultados de dízimas periódicas. Beleza? Então, o que chamar a atenção para isso, que as dízimas periódicas, elas são, na verdade, números racionais. Beleza? Vem cá comigo. Olha que legal agora. Vamos mostrar isso com uma questãozinha, ó. Opa, 2017, para você perceber isso acontecendo. Beleza? FCC agora. Sabendo que o número decimal F é 0,8666666, opa, dízima periódica. Consigo colocar em forma de fração. É o número decimal, que o número decimal G é 0,7. É uma dízima periódica. Consigo colocar em forma de fração. E o H é 0,42222. Então, o triplo da soma desses três números decimais, FG, o triplo da soma desses três números decimais, então, o triplo da soma, né? Deles é igual a quanto? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou somar, eu quero o triplo da soma desses três números, correto? O que acontece? Primeiro eu vou somá-los, correto? Eu vou somá-los. E depois que eu somá-los, eu vou multiplicar por 3. Beleza? Então vamos lá, mas Josimar, eu vou somar esses números, mas como é que eu vou fazer isso se são dízimas periódicas? Então, como é que eu vou fazer? A dica que eu dou para você é o seguinte: eu vou pegar esses números e vou colocá-los em forma de fração. Por isso que é importante. Primeiro passo, eu percebo que eles são dízimas periódicas. E se eles são dízimas periódicas, se você for somar aqui, ó, você vai ter que passar o resto da vida escrevendo 6. Mas eu não sou bobo, eu sei que eu consigo transformá-lo em frações, porque eles são racionais, então eu vou transformar em fração, 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 vou somá-los e, ó, o triplo da soma desses três números decimais. Então eu vou pegar esses três números que são números racionais, são decimais? São, mas são mais do que isso, são números racionais. Então eu vou somá-los e vou multiplicar essa soma por 3. Vamos comigo? Vamos lá comigo, ó. Vamos fazer assim, ó. Caramba, e aqui? Como é que eu vou fazer aqui, ó? 0, o F primeiro, né? Quem é esse F, Josimar? O F é 0,8666666. Vou fragmentar esse número. Então vai ser... Quem é esse número? Eu posso falar que é 0,8 mais 0,06 dízima. Concorda comigo? Sim ou não? 0,8666666 é como se eu pegasse 0,8 mais 0,066666. Aí eu percebo o seguinte, olha que legal. Essa parte aqui, 0,8, quem é 0,8? São 8 décimos. Cara, e esse aqui agora, hein, Josimar? Quem vai ser 0,0? Vai ser, ó, esse tá aqui. Agora quem vai ser esse? Mais, coloco 6, correto? Se não fosse dízimo, seria 10, então fica 9. Só que você percebe que tem um zerinho bem aqui, ó. Esse zerinho você repete aqui, ó. 90. Vem cá. Me filma aqui, por favor. Isso, obrigado. Olha só. Vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver.
tem um slide em branco. Vem cá comigo. Tem um slide em branco aqui. Olha só, deixa eu mostrar um detalhe para vocês aqui. Só uma dica primeiro. Às vezes você não sabe. Quando eu tenho 0,3 dízima é uma coisa, 0,03 dízima é outra, 0,003 dízima é outra. Beleza? Vou te ensinar aqui um negócio bem legal. 3 dízima, 0,33, então é 3 sobre 9. Beleza? Porque seria 10. Se não fosse dízima, seria 10. Como é dízima, tira 1 embaixo. Josimar, e agora? Tem um zerinho me atrapalhando. E esse zero aqui agora, hein, Josimar? Você fala, e esse zero aqui? Esquece ele, por enquanto. Esquece esse zero. Coloca 3 sobre 9, correto? Aí esse zero aqui, você vai e joga ele aqui. E o de baixo agora, se são 2 zeros, esquece ele por enquanto, esquece ele. 3 sobre 9. Agora pega esses 2 zeros e coloca aqui. Pronto, morreu. Aprendeu? Belezinha? Josimar, e quando forem 2 números? Opa, então vem de novo. 0,12. 0,012. 0,0012. Vamos lá. 12. 12. Se não fosse dízima, não seria 100. Mas como é dízima, 99. Faz a mesma coisa. 12 sobre 99. Quantos zerinhos? 1. Faz a mesma coisa. 12 sobre 99. Mas não são 2 zerinhos? Opa! Belezinha? Então fique esperto aí com esse detalhe, tá bom? Porque é importante perceber isso aí, tá? Aí agora que eu já dei a dica, vamos voltar para nossa questão. Por isso que aqui, ó, seria 6, né, ó, 6 sobre 9. Esse zerinho a mais, coloquei aqui. Perfeito? Agora ficou legal, ó. 8 décimos mais 6, né? Sobre 90 aqui, ó, 90 avos. Para somar, tiro o mínimo, pode ser 90 mesmo. Achei a fração. Então, ou seja, um número que é 0,8666666. Como é que eu faço essa conta? Só calculadora. Então, o grande lance é quando você percebe que eu tenho uma dízima periódica, ela é um número racional, eu consigo colocar em forma de fração. Aí mata a questão. Beleza? Essa questãozinha, ó, questão boa. Então, vai ser 90. 90 por 9. 9 por 9. 9 vezes 8, 72. Dá 1, 6. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 78 nonos. Esse é a nossa letrinha F. Beleza? Então, você percebe como é importante, tá? Esses conceitos. Esses conceitos são importantes. Então, 78, né? 90 avos. Perfeito? Então, a letra F está pronta. Josimar, vamos fazer a letra G? Letra G. Letra G. Tá bom? Que é a letra G, ó. 0711111. Mesma coisa. Só vai ser continha agora. Você já aprendeu? Quem vai ser 0711111? É 07, fragmento número, mais 001. Correto? Dízima aqui. Então, eu vou pegar... Aqui em cima do 6 é uma dízima, tá? Deixa eu ver isso aqui para não confundir isso. Então, vai ser... Quem é 07? 07 é quem, Josimar? É 7 décimos mais 0001 vai ser o 1. Vamos lá. 1, não é isso? Colocar 9. Correto? Só que tem um zerinho ali sobrando. Coloca o zerinho aqui, ó. Não é isso? O zerinho sobrando aí. E a mesma coisa eu vou fazer agora. Vou fazer o quê? Vou fazer essa continha. Mesma ideia. Qual o mínimo? O mínimo é quanto? O mínimo é 90. Mesmo esqueminha. 90 por 10 dá 9 vezes 7. 63 mais 1. Então dá aqui agora 64,90 avos. Beleza? Então importantíssimo essas continhas aí. Josimar, já encontramos o F e o G. Tá faltando o H. Vou fazer o H aqui assim, ó. Questãozinha trabalhosa, mas também, ó, FCC, questãozinha boa.
Tem pessoa que fica perdida, não sabe nem para onde correr. A gente sabe fazer aqui, beleza? Então, ó, 0,40, 4, 2, 2, 2, 2. Mesma situação. Vou fragmentar. É 0,4 mais 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2. Dividindo essa galera aqui. O que é 0,4? É 4 sobre 10 mais 2 sobre 90. Beleza? Fazendo a continha da 90 aqui. 90 por 10, 9. 9 vezes 4, 36 mais 2. Tá? Vai ficar 38, 90 avos. Beleza? Então, o F, o G e o H. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Vou pegar e vou somá-los. Eu vou somar e fazer o triplo. Então, olha só, vou fazer o seguinte, então. O triplo, né? Então, eu vou pegar a primeira fração, 78,90 avos. A segunda, 64,90 avos. Mais a terceira, 38,90 avos. Beleza? Se eu estou somando frações com o mesmo denominador, eu conservo o de baixo e vou somar o de cima. Então, vai ser 78 mais 64 mais 38, que dá exatamente 180. Mas ele quer o triplo, não é isso? O triplo. Então, na verdade, só simplificar aqui por 3, dá 1 por 3, dá 30. 180 por 30 corta, corta, dá exatamente 6. Beleza? Que bacana de questão, hein? Ó, letra C. Dá um número inteiro, ou seja, somei 3 números racionais e gerou um inteiro. Então, questão de 2017, bem atual, tá ok? Mas, Josimar, aqui você percebeu. Fragmentei o número, percebi que é uma dízima periódicas e as dízimas periódicas nós conseguimos colocar em forma de frações. Beleza, gente? Vamos continuar nossos conjuntos numéricos. Muito legal, hein? Vamos lá. Agora é o seguinte, já que nós falamos dos números racionais, que são as frações, não é isso? Que nós podemos colocar que o numerador é inteiro e o denominador é inteiro, diferente de zero. Se temos racionais, também quem? Os irracionais. E quem são os irracionais, Josimar? Os números irracionais são representados pela letra I, maiúscula. Estes números não admitem, olha só, esses números, agora que vem, ó, não admitem serem escritos em forma de fração, pois em suas formas decimais, ó, consistem em números infinitos não periódicos. Ah, então peraí. Vem cá comigo aqui na tela. Se eu tenho uma dízima periódica, aquilo que vai dizimando, mas de período em período vai repetindo, eu consigo pegar as dízimas periódicas e colocar em forma de fração, em que o numerador e o denominador são inteiros. Mas se eu me deparar com uma dízima não periódica, que são números infinitos, não vai ter, por isso que fala que é uma dízima, não para, né? Mas não periódica, então, ou seja, não tem algo que se repete. Então as dízimas não periódicas são números irracionais. Beleza, Josmar? Então eu posso ter uma dízima. Dízima vai embora, não acaba nunca. Se for periódica, se de período em período está repetindo uma quantidade de números, pertence aos racionais. Se vai embora e não tem uma repetição periódica, Josmar, então é um número irracional. Tá bom? Então as dízimas aperiódicas eu não consigo colocar em forma de fração, obedecendo qual critério? Inteiro numerador, inteiro denominador, diferente de zero. Vamos continuar. Estudos em geometria, né? Aí vem aqui, ó, algumas ideias legais. Estudos em geometria reforçam a criação dos números irracionais na geometria. Principalmente quando estamos referindo ao teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Considerando o quadrado um por um, vamos calcular a medida da sua diagonal? Vamos. Coloquei até aqui um espaço para fazer isso com você. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um quadrado, certo? Eu tenho um quadrado. Se eu quero aqui, ó, vou chamar lado 1,
e eu quero a sua diagonal, chamar de D, a diagonal. Nós sabemos que aqui é um ângulo de 90 graus, correto? Todos os ângulos aqui são ângulos retos, né? Então, se eu quero calcular essa diagonal aqui, Josmar, vou colocar assim, ó, essa diagonal, o que eu posso pensar? Diagonal, eu tenho lado, eu tenho lado, certo? Diagonal, lado, lado. Então, eu posso pensar o seguinte, hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Então, diagonal ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, diagonal ao quadrado é 1 mais 1, 2. Diagonal, raiz de 2. Caramba, raiz de 2. Poxa, quem vai ser, né? Quem vai ser essa raiz de 2? Quem vai ser essa raiz de 2? A raiz de 2, ela é aproximadamente, só colocar aqui mais ou menos, ó, 1,41, 42, 1356, 237, 3095 e vai embora. Eu pergunto para você e não acaba. Aí eu falo assim, vem cá, esse número aqui é uma dízima? É infinita, não acaba. Mas ela é periódica ou não periódica? Não periódica, porque você não consegue perceber alguma sequência que se repete. Então nós podemos inferir que o número raiz de 2, a diagonal de um quadrado, né? Beleza? Ela sempre vai ser o que, Osmar? A diagonal de um quadrado vai ser lado raiz de 2. Lá em geometria a gente vai aprender isso. Então, a diagonal de um quadrado sempre será um número irracional. Não é isso? Não, depende. Depende. Posso falar isso? Não, mentir aqui agora. Porque vai depender do lado. Porque se o lado... Olha, Josmar Padilha. Não posso falar o que eu falei, não. É errado. Porque se o lado... Se eu tenho aqui o número, por exemplo, quer ver, ó? Se eu tenho aqui, por exemplo, se for raiz de 2 e raiz de 2, olha que massa. Raiz de 2 e raiz de 2, quem vai ser a diagonal? Vai ser lado raiz de 2. Então vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então a diagonal pode também ser o número inteiro, tá bom? Opa, gostei dessa aqui. Agora, se a minha diagonal for raiz de 2, aí tudo bem. É um número irracional. Então, se o lado for 1, a diagonal é um número irracional. Mas se o meu lado fosse, por exemplo, a raiz de 2 da vida, raiz de 2 e raiz de 2, qual seria a diagonal? A diagonal seria 2. Então, eu não posso afirmar o que eu falei aqui agora. E eu falei isso aqui, sabe por quê? Porque eu lembrei de uma questão de concurso público, né? Que foi até uma afirmação. Você falou bem assim, ó. Toda diagonal de um quadrado é um número irracional. Porque dependendo do lado, eu faço esse cálculo aqui, ele pode virar um número que seja inteiro, né? Que seja próprio, que seja racional, não é isso? E não irracional. Massa. Tá? Mas, com o lado 1, podemos afirmar, Josimar, que a diagonal seria raiz de 2, e raiz de 2, sim, é um número irracional. Vamos continuar. Então, as dízimas não periódicas, as dízimas aperiódicas, são números irracionais. Aí vem aqui mais um detalhezinho que eu coloquei pra gente. Outro número irracional muito usado na geometria é o π. Não é isso? É o π. Que você depois vai descobrir que o π nada mais é, Josimar, ó, que o π... tem aqui já, ó. O π é descoberto por meio da divisão, é o quociente entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Você pegar qualquer circunferência, qualquer círculo, né? E você calcular a circunferência dele, o perímetro ali, ó, circunferência, né? E dividir pelo diâmetro de qualquer círculo, vai dar esse número aqui, ó, infinito. E ele sempre será esse número, então ele é chamado de π. Tá? É uma constante? É uma constante. O π não muda. O π ele é uma constante. Então, se eu tenho um círculo, isso que eu ensino lá em geometria. Tá? Mas tá vendo como é que é importante? Coisas aqui, ó, que a gente está, ó, o divino, divide em proporção, o número de ouro,
Entendeu? Então são coisas que lá na frente você vai ver, pô, mas realmente faz sentido. Por quê? Porque as pessoas já não querem aprender o fundamento. Como é que faz aquela questão ali e tal? Aí a pessoa se ilude pensando que está aprendendo. Não tá, tem que começar. Você é bem redundante, tem que começar do começo. A verdade é essa. Tem que começar pelo meio, aí não tem como. Beleza? Então o π, se eu pego uma circunferência qualquer, calculo a circunferência e o diâmetro, e eu faço essa divisão, eu acho esse número aqui, ó, que é um número irracional, porque não tem nada a se repetir periodicamente. Beleza? Pi. Vamos continuar aqui. O número de ouro, isso aqui, poxa, a geometria é linda isso aqui, né? Eu também falo isso lá no nosso curso de geometria. O número de ouro, que é a devida proporção, também é considerado um número irracional. O número de ouro está presente nas artes, na música e nas obras arquitetônicas gregas. Esse número de ouro é aproximadamente 1,6, aí vai, não é uma dízima, tá? 1,666616717, vai mudando, beleza? Mas é um número de ouro que é presente demais. Por exemplo, vem cá comigo, quando você percebe, muito isso aconteceu muito nas obras gregas, né? Aquelas esculturas, aquelas estátuas ali, aqueles deuses gregos lá, por quê? Se você pegar, por exemplo, o meu rosto, não é um rosto bonito, né? Mas vamos lá, pega o meu rosto. E se eu pegar uma pessoa bonita, não seja uma pessoa que você olha e você acha agradável, por exemplo, né? Aquelas esculturas gregas eram pessoas que você vê, você se agrada quando você observa. A verdade é essa. E uma mulher bem, por exemplo, uma modelo, uma mulher bem afeiçoada ali, bonita, se você pegar a divisão do rosto dela, daqui, se comprimenta aqui, e daqui para cá e fizer uma divisão, ou se você pegar o corpo da pessoa, da cabeça aos pés e do tronco subindo, do braço daqui, você vai perceber que essas divisões é chamada divina proporção. Porque quando você faz essas contas, se aproxima desse número que é chamado número de ouro. Tá bom? É usado muito nas artes, é usado muito na música também, tudo isso. Então, assim, você percebe que a matemática, ela tem uma história. A matemática tem uma aplicação na nossa vida. É porque muita gente quer matemática, a gente tem medo da matemática. Fala, tô com essa matemática, mas não. Mas é porque esse não é o pensamento correto. Qual é o pensamento correto? É você querer entender. E não somente vai passar no concurso público, não. Vai passar. Tá aqui porque eu quero é passar no concurso. Você vai passar. Mas é interessante passar algumas coisas para você ver que isso tem o quê? Por exemplo, quando é assim que a gente aprende. Não é só ficar decorando um monte de regrinha e fórmulas. Se decorar a fórmula desse certo, todo mundo já tinha passado no concurso. Porque a gente se preocupou tanto em decorar as fórmulas e não aprender, que hoje tem que fazer curso online, hoje tem que fazer um monte de estudos, né? Tem que estar complementando, porque lá no momento, só queria, qual é a fórmula que eu vou aplicar mesmo? Me fala qual é a fórmula aí. E só copiava a fórmula. Mas a fórmula é a formalização do raciocínio. E ninguém se preocupou no antes, só se preocupou no depois. Só queria a fórmula pronta. Aplicava na questão, dava certo ou feliz. E agora está sendo cobrado por isso. Então é interessante jogar esses exemplos para você perceber, pô, realmente funciona. Beleza? Realmente tem um fundamento, tem um porquê das coisas. E assim a gente aprende e passa no concurso. Você vai ler a questão, você vai saber interpretar. O que é um racional, o que é um irracional, qual a divina proporção, número π, são coisas que aparecem e você fala assim, então era isso? Tá bom? Vamos finalizar aqui. Então, o número neperiano também, né? O número de Neper, descoberto por John Neper, ou seja, matemática que aprofundou os estudos sobre logaritmos, né? Também considerado um número irracional, que é esse Ezinho aqui, ó, é o número neperiano, tá bom? Que é 2,7, sai vai embora. Beleza? Então, esses são os números irracionais. Legal. Josimar, e por último, o conjunto dos números reais. Quem são os reais, na verdade? É toda a galera. Então, os reais eu posso falar que é a letrinha R. Correto? Então, quem são os reais? Eu posso falar que o conjunto dos números reais nada mais é do que a união do conjunto dos racionais com os irracionais. Beleza? Colocando aqui um diagrama, eu posso pensar assim, ó. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso pensar assim. Eu coloco todo o conjunto aqui dos reais
Beleza? Aí eu tenho... Cá dentro para fora. Eu tenho os naturais. Eu tenho os inteiros. Eu tenho... Os inteiros é Z. Eu tenho os inteiros. Eu tenho os racionais. No cantinho aqui eu posso falar que são os irracionais. E toda essa galera... Vou colocar de vermelhinho aqui, ó. E toda essa galera... Toda ela... Eu posso falar que são os reais. Beleza? Então eu posso falar que o conjunto dos números naturais, ele está contido nos inteiros e os inteiros está contido nos racionais. Beleza? E eu tenho os irracionais aqui separado. Mas se eu unir os racionais com os irracionais, gera o conjunto dos números reais. Beleza? Então é isso aqui, gente. Correto? Eu tenho os naturais, os positivos e aquelas propriedades. Nós temos os inteiros, que são os positivos e os negativos e aquelas propriedades. Nós temos os racionais, que são as frações em que o numerador e o denominador pertencem aos inteiros. Os racionais, que são as dízimas periódicas, que quando eu vejo uma dízima periódica é melhor transformar em fração. Beleza? E nós temos os reais, que são todos eles juntos, tá? Ah, e os irracionais aqui no cantinho, que eu esqueci, me desculpa. Os irracionais, que são as dízimas não periódicas, são os números π, o neperiano, raiz de 2, raiz de 3, são números que são dízimas, mas que não consigo, né, colocar em forma de fração, beleza? Não tem algo periodicamente repetindo ali. Então é isso aqui, naturais, inteiros, racionais, irracionais e toda essa galera. A união dos racionais com os irracionais que estão fora aqui são os nossos reais. Beleza? Assim, eu acho interessante, né, falar dos conjuntos numéricos. Nós já estamos aqui 3 vídeos, porque lá na frente você vai perceber como é importante. Isso aqui é mais para você saber quem são eles, tá bom? Beleza? No decorrer aí do nosso curso, nós estaremos trabalhando com esses números. Então, o primeiro passo é isso, é saber qual é a minha ferramenta de trabalho, Josimar. Beleza? Perfeito? Então a gente vai estar com material complementar, colocar algumas questões de conjuntos numéricos para vocês, algumas operações, mas o grande lance é o quê? Nós iremos pegar esses números e nós iremos trabalhar dentro de outros assuntos, ou numa equação, ou numa função, ou numa progressão, ou na álgebra, ou na geometria, ou na trigonometria. Então isso aqui, essas 3 aulas, você saber quem são esses números, como representar, quais as suas propriedades e quem são eles. Porque agora nós sabemos quem são os números, nós sabemos as suas propriedades. Agora nós vamos pegar esses números e nós iremos aplicar na nossa matemática, ou seja na álgebra, ou seja na geometria, ou seja na trigonometria e assim por diante. Beleza? É isso aí, beleza? Então assim, é isso aí. Vou fechar aqui com os numéricos, mas com certeza, Josmar, iremos estar dando continuidade de tudo isso nos nossos próximos assuntos aqui no nosso curso de matemática, beleza? Então, olha só, temos o fórum de dúvidas, beleza? Temos o material complementar que eu estarei confeccionando para estar auxiliando. Então, aula de conjuntos, por exemplo, foram 3 blocos de conjuntos, então aí vai ter uma listinha de conjuntos. Colocar aquele desafio, vou colocar comentado, colocar alguma questão comentada para você e coloco uma listinha ali para você treinar também, beleza? Teremos questões aqui teóricas do nosso material complementar. Um grande abraço e até a nossa próxima aula aqui no nosso curso de matemática. Valeu!